Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, presidente. Pois não. Próximo dia 30 de outubro, faz aniversário o desembargador Paulo Roberto de Castro. Então, gostaria que registrasse, que fosse oficiado, desejando nossos votos de muita saúde, paz, realizações pessoais e profissionais. A nossa adesão, senhor presidente. A Procuradoria dos Advogados. Tendo em vista a ausência ocasional do desembargador Milton, e até que ele compareça, a gente vai apregoar os processos de que relatora a desembargadora Emília, porque neles o desembargador Milton não vota. Número 1 da pauta física. Número 1, AP 43-2016-004, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 1. Está inscrito o doutor William José Fontes, ausente. Eu estou divergindo aqui. Como é que fica a desembargadora Camila? Problema Porque eu entendo que mesmo no que toca a cota parte do empregado, no que diz respeito a juros e multa, quem deve pagar é o empregador, porque ele é que atrasou o recolhimento da contribuição previdenciária. Mas eu peço venha e acompanhar a relatora. Tá. Então, eu fico vencido. Boa tarde. Boa tarde. Eu fico vencido quanto... Não, aqui mesmo. A responsabilização sobre juros e multa incidentes sobre a contribuição previdenciária, cota parte do empregado. Mais um para dar tempo do... Número 16 da pauta. RO 1937-2014-006, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 16. Inscrito o Dr. Paulo de Tarso Bueno, ausente. Aqui eu também estou divergindo, porque eu estou concordando com a tese de que a rejeição da tese de rescisão indireta implica no reconhecimento de que o reclamante é demissionário. Mas o contrato está em vigor. O contrato dele está em vigor. Ele está O trabalhando. reclamante declara isso na Ele não é inicial. demissionário, não. Mas eu acho que quando a pretensão de rescisão indireta dele é rejeitada, eu entendo que a rescisão indireta é o seguinte: o empregado rescinde o contrato dizendo que houve justa causa do empregador. Se o juiz não reconhece essa justa causa, ele é demissionário. Porque ele optou por continuar trabalhando. O que muda é só a data de saída. Eu fico vencido, então. Uhum. Porque se ele tivesse saído, eu concordo. Não, mas ele não saiu. Ele sido o terceiro votante que dava o reclamante como demissionário. Com as consequências cabíveis. Pode, agora volta ao normal. Sustentação oral à distância, proveniente do foro de Varginha, processo número AP 221-2012-079, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Está presente no foro de Varginha, doutora Laura Rosa, pela agravada. 53. Doutora, a senhora nos ouve?
Boa tarde. Ouço. Eu estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. A senhora aguarda eventual voto divergente, doutora? Aguardo. Há divergência? Da minha parte, não. Então eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutora. Ok, boa tarde. Outra sustentação oral à distância, no processo eletrônico, sala, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Processo número 12 da pauta, RO 10.203-84-2015. Está presente no foro de governador Valadares, doutora Lorena Sampaio, pela reclamada. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Excelência, com licença, nós não conseguimos fazer a conexão ainda com Valadares. Então Não, vamos só um pular. instante, espera aí. Só um instantinho, por favor. Vou falar. Perfeitamente, pode continuar, excelência, por favor. Doutor, o senhor nos ouve? Lorena. Está sem conexão? Doutora, a senhora está nos ouvindo? Sim, agora sim. Então eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário do reclamante, no mérito nego-lhe provimento. A senhora aguarda eventual voto divergente? Não entendi. A reclamada é recorrida, não é isso? Não entendi. A empresa é recorrida, verdade? Pergunta Isso, da... recorrida. O relator está negando o provimento ao recurso. Vossa Excelência aguarda eventual voto divergente? Tá cortando a voz, não tá dando para entender direito. O relator está negando o provimento ao recurso, entendeu? Ouviu agora, doutora? Eu vou suspender e depois a gente volta. Com licença, excelência, eu peço licença para desconectar e tentar fazer a conexão novamente. Pois não. Então vamos à outra. Voltando ao físico, então. Né? Processo número 52 da pauta, AP 215-2005-021, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 52. Inscritos, Dr. Tiago Musi e Dr. Vitor Luiz Andrade, ausentes. Há divergência? Da minha parte, não. Não. Então eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. 82, AP 1270-2007-087, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 82. Inscrito Dr. Rogério Carvalho, ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Não. Estou de Então acordo com proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 31, RO 405-2014-106, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 31. Inscrito Dr. Felipe Freitas, ausente. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Número 19, RO 2175-2013-108, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 19. Inscrito Dr. Leopoldo Santana, ausente.
Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Número 3, RO 186-2015-069, relatora desembargadora Emília, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 3, presente, doutor Rafael Fonseca, pela recorrente. Pois não, doutor. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença. No mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que a pensão vitalícia seja paga de forma mensal ao autor. Por tal razão, as parcelas vencidas serão quitadas de uma só vez, após regular liquidação do julgado. Quanto às vincendas, deverão ser pagas mensalmente mediante depósito em conta bancária, a ser posteriormente informada em juízo para viabilizar o cumprimento da obrigação. As reclamadas devem constituir capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal nos termos do artigo 533 do CPC 2015 e súmula 333 do egrégio STJ, tendo em vista que, não obstante a solidez econômica das empresas, não é possível presumir a sua idoneidade financeira por tantos anos. Tal obrigação deverá ser também cumprida no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de R$100 até o limite de 10.000 a ser revertido ao autor. Estou mantendo o valor da condenação porque é ainda compatível. É o meu voto. A palavra, doutor. Oi. Boa tarde, desembargadora Emília Facchini, a desembargadora relatora Camila e o presidente Luiz Bozon, os advogados presentes, serventuários, a todos uma boa tarde. No que pesa o recurso das reclamadas, a gente vai explanar alguns pontos. Traçando preliminarmente a questão do cesseamento de defesa, no fato do indeferimento da testemunha por parte da reclamada na audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, a questão da fixação da forma de liquidação das verbas das pensões vitalícias. Pois bem, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, os autos verificam que na audiência inaugural foi facultada às partes a testemunha, tá, sem a devida intimação, sem devido ao arrolamento das testemunhas, ou seja, seriam levadas a rogo do juiz sem a devida intimação por responsabilidade das partes. Contudo, a testemunha ao qual as reclamadas iriam ouvi-la na audiência de instrução e julgamento, uma das testemunhas ao qual a reclamada iria comprovar ali a responsabilidade concorrente do acidente do trabalho, ao qual o trabalhador concorreu com o acidente, foi indeferido. Conforme pode se verificar nos autos, foi colacionado no dia da audiência de instrução e julgamento a carta convite, ao qual a testemunha estava ciente da data e horário da sessão de instrução e julgamento. Pois bem, não presente a sessão de julgamento, a testemunha foi requerido ali o adiamento em face da ausência da testemunha, para o qual a reclamada não tinha ciência naquele momento do motivo da ausência, face que o funcionário, naquele momento, era ainda funcionário das reclamadas. E ele estava de atestado médico, conforme faz comprovar nos autos. Posteriormente, foi comprovado que esse funcionário estava afastado junto ao INSS em fato de um acidente que lhe havia ocorrido fora do seu ambiente de trabalho. Ou seja, estava impossibilitado de comparecer àquela sessão de julgamento. Enfim, a gente entende, portanto, que o indeferimento da oitiva dessa testemunha hace ali um cerceamento de defesa por parte das reclamadas, uma vez que o mesmo era o responsável e estava no local do acidente, a única testemunha ao qual a reclamada tinha como comprovar a culpa aí concorrente do acidente que devidamente ocorreu.
Enfim, agora passando pelas questões de mérito, a questão da fixação da pensão dos alimentos, entende-se também a reclamada que a fixação dos alimentos nos termos com o qual foram deferidos no comando sentencial, ela também não se deve prosperar. Pois bem, ela foi fixada com valor de pagamento mensal de 1 salário mínimo, base da categoria do reclamante, bem como o pagamento de forma integral. Há de se observar também que o reclamante hoje está se afastado do INSS, já recebendo uma remuneração mensal compatível ao qual ele recebia naquele momento no ato da sua atividade laboral, ou seja, R$ 926. Hoje ele está afastado, basicamente recebendo 100% da sua remuneração. Entende-se, então, as recorrentes, que o valor de fixação de 100% do salário da categoria estaria-se ali fazendo um enriquecimento sem causa por parte do trabalhador. Pois, veja bem, ele já recebe hoje um benefício previdenciário ao qual garante ali o seu sustento familiar, compatível com o valor que ele recebia à época do qual ele estava trabalhando. E as reclamadas foram condenadas a mais um pagamento de um salário. Ou seja, hoje, basicamente dizendo, o acidente do trabalho causou ali ao reclamante, nesse ponto, um valor superficial acima do que ele vem receberia hoje se ele estivesse apto ao seu labor. Então, entende-se a reclamada que, se fosse fixada a base salarial de pensão vitalícia, que ela não poderia ultrapassar o teto de 50% do salário base, ou seja, que estaria complementando ali a renda que o trabalhador perceberia em casa na sua produtividade. Por fim, requer também a dedução dos valores recebidos a títulos de seguros, tanto DPVAT como a título de seguro coletivo, ao qual o recorrido recebeu. Ou seja, as recorridas detinham para os seus funcionários um valor de seguro coletivo, ao qual ele recebeu cerca de R$ 26 mil, bem como o seguro DPVAT, que o mesmo também recebeu e foi comprovado nos autos, e que a juíza Có não levou em consideração para a dedução dos valores de fixação das indenizações no termo da súmula 246 do STJ. Pois bem, esses são os requerimentos da reclamada, esperando, portanto, que sejam acolhidos. No mais, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Relatora. Bom, trata vendo da brilhante sustentação, doutor. Com relação à nulidade por cerceamento de defesa, eu apurei que, no caso, a testemunha indicada pela empresa, o senhor Wanderson Nepomuceno, realmente ele estava afastado em licença médica e não compareceu à audiência para o qual havia o chamamento do juízo. Mas, por outro lado, eu entendi que a ausência do senhor Wanderson não trouxe qualquer prejuízo à avaliação feita pela primeira instância e também em razão de que as reclamadas sequer indicaram quais os fatos que elas pretendiam provar com a presença dessa testemunha. E, por tratar-se também de uma ação indenizatória pela ocorrência de acidente do trabalho, houve a busca da reparação material, moral e estética. Eu entendi que, aqui no caso, que o douto juízo de primeiro grau avaliou foi justamente a culpa empresária. Não vislumbrei o que essa testemunha poderia alterar no convencimento do juízo e no convencimento desta relatora. Por isso é que, não havendo esse alegado prejuízo às partes litigantes, eu entendi que, por não acolher essa preliminar. Com relação à pensão mensal, aqui há um provimento parcial, que Vossa Excelência deve ter atentado para ele, na leitura da minha conclusão. A lesão foi gravíssima ao reclamante, né? O caminhão desceu, o caminhão estava estacionado, ele trabalhando, retirando alguma carga para
para uma obra e o caminhão desceu pela rua. Ele foi realmente vitimado, inclusive com um trauma de medula e que veio a lhe causar uma paraplegia traumática. Ele hoje não tem a mínima condição de trabalho, ele tem uma incapacidade total e permanente, conforme está no laudo pericial. Mas eu entendi, aqui no caso, o valor, para mim, ele está corretíssimo, foi retirado do último salário na época do acidente, que era R$ 959,20, mas eu entendi que poderia ser esse pagamento de forma parcelada, tal como foi pretendido nas razões recursais, porque eu acho que é mais cauteloso até mesmo para a sobrevivência e a proteção do trabalhador. E, apesar de que eu determinei que as reclamadas constituam o capital que assegure esse pagamento. Não vejo aqui nenhum excesso na sentença de origem, pelo que eu estou mantendo também. Quanto à indenização por dano moral e dano estético, eles não se confundem. Entendi também que o valor arbitrado pelo juízo de origem está... eu acho que não há reparo para uma situação dessa, mas acho que está em consonância com o que tem decidido aqui o tribunal e também o TST, que é R$100 mil pelos danos morais e 20 mil pelos danos estéticos. Eu, enfim, estou mantendo o meu voto na íntegra. Revisora? Integralmente de acordo com a doutora relatora. Eu também, inclusive, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, porque eu verifiquei que da tribuna o advogado especifica que pretendia se provar culpa concorrente, mas isso não estava data vênia no recurso, eu acabei de conferir. Então, diante disso, eu acompanho a relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Voltemos. Processo eletrônico da pauta de relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 12 da pauta, RO 10.203-84-2015. Está presente no foro de governador Valadares, doutora Lorena Sampaio, pela reclamada. Doutora, agora a senhora nos ouve bem? Sim, agora sim, perfeitamente. A senhora está pela empresa recorrida, não é isso? Isso mesmo. O relator deu voto no sentido de negar provimento ao recurso. E eu indagava da senhora se a senhora aguarda uma eventual divergência. Não, tudo bem. Certinho. Há divergência? Não, da minha parte não. Também não. Então eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Anos físicos, número 79, AP 500, 2015, 111, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 79. Inscrito, doutor Átila Duarte, ausente. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 89, RO 2513, 2013, 139, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 89. Inscrito, doutor Cícero Rodrigues, ausente. Há divergência? Está presente. Está presente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Rejeita a preliminar arguída, conheça os recursos interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento. Eu lhe dou a palavra, doutor. Senhor presidente, demais componentes da terceira turma,
Este caso é mais um que envolve a Prudential do Brasil, um vínculo, uma alegação de vínculo, reconhecido em primeira instância, mas, no nosso entender, com alguns equívocos. A questão da preliminar é o seguinte: essa empresa tem por hábito pagar as comissões aos seus gerentes e vendedores de forma diferida. Essa matéria já deve ter sido várias e várias vezes vista por Vossas Excelências. Significa que o seguro vendido ele é pago, a comissão é paga no primeiro ano com um percentual de 40%, e nos demais, até o quarto ano, 8%. A minha cliente era simplesmente a melhor vendedora do Brasil, considerada pela Prudential, tendo recebido inúmeros prêmios, e por isso ela recebia uma remuneração extremamente alta. Em 2013, por divergência com a sua gerente de agência, ela foi mudada de agência e perdeu uma equipe de 16 vendedores que ela arregimentou durante muitos anos e que a transformou na melhor do país. Então, obviamente, ao perder a sua equipe, ela foi transferida para uma outra agência, onde ela passou a ter um vendedor. De 16, ela passou a ter um vendedor. Esse é o primeiro aspecto alegado, porque, claro, óbvio que houve um prejuízo superlativo para ela. Ela perdeu a sua equipe. E não era qualquer equipe. Era a melhor equipe desse país, dentro daquela empresa. Esses processos que envolvem vínculo empregatício é comum. Quantas e quantas vezes aí, assistindo audiências, eu vejo o juiz falar: não, vamos deixar a prova pericial para o final. Vamos ouvir o depoimento das testemunhas para ver se pelo menos há indício de vínculo. E foi requerida a prova pericial na audiência de instrução. E aí o juiz disse que estaria preclusa. Bom, porque não sei até agora. Não desconheço qualquer norma na CLT que impeça a realização de uma perícia ao final dos depoimentos. Mas, ainda que essa perícia não fosse deferida ou realizada, a prova documental deixa claro, e eu transcrevo aí na defesa, indicando até páginas, não tenho condições de fazer agora, mas há um documento que eles chamam de Manual Compensation, que é um documento onde se define a forma de pagamento das comissões, diz claramente: você vende, no primeiro ano você recebe metade das comissões, 50%, no segundo ano até o quarto, 8%. Portanto, ainda que não houvesse perícia, calcular essas comissões devidas, porque primeiro ela foi retaliada, mudada de agência, de forma absurda. Tiraram dela uma equipe e colocaram numa outra agência com um vendedor. Mas, de uma forma ou de outra, o trabalho que ela fez geraria comissões para os 4 anos seguintes. Não só do último ano, mas do antepenúltimo, do antepenúltimo e assim por diante. Então, ilustre relator, acho que a preliminar deveria ter sido acatada, ou, no mínimo, deferida as comissões retidas, seja pela não há controvérsia na questão de que o pagamento é diferido. A defesa, a única coisa que ela diz é o seguinte: olha, quando eu te mando embora, você vendeu. Vem um outro, ele vai dar agora acompanhamento no seu seguro. A pergunta é: se eu vendo o seguro e sou dispensado, eu deixo de receber, simplesmente que a empresa diz que um outro irá acompanhá-lo? Eu não sei, eu acho que não é esse o critério correto. O outro aspecto, na questão das horas extras. Essa empresa, inicialmente, ela usou a nomenclatura Life Planner, GC, que era gerente comercial, GA, gerente de agência. Então, no plano vertical, você tinha um Life Planner, vendedor. Gerente comercial, que eu
o compara a um gerente de contas de uma agência bancária e uma gerente de agência. A minha cliente, no período imprescrito, que é o que nos interessa, era gerente comercial. E o juiz de primeira instância disse que ela teria cargo de confiança, mas não explica por quê. E eu sei exatamente por quê. Pelo preconceito que se tem com o empregado que ganha muito. A minha cliente ganhava muito. Chegou o mês de ganhar R$100 mil. Mas isso aí foi pela capacidade de se transformar na melhor vendedora desse país. Mas a cada R$1 que ela vendeu, a empresa ganhou. Se ela vendeu 50, a empresa ganhou em cima dos 50. Se ela vendeu 100, agora, não há indicativo de pressupostos do artigo 62. Ela não tinha poderes para admitir, ela não tinha poderes para dispensar. O preposto confessa que, inclusive, para admitir, só um diretor. O processo, a pessoa tem que procurar o gerente comercial, que bate um papo, faz uma pré-seleção, depois passa para o gerente de agência e depois o diretor, que é a palavra final. Então, eu não sei porquê, eu acho que é isso, o preconceito. Ganhou bem, vamos considerar cargo de confiança. Porque para ser empregado comum tem que ganhar mal. Só pode ser esse o entendimento. A outra questão, outro aspecto, Excelência, a questão do dano moral. A minha cliente, eu volto a insistir, se transformou na melhor vendedora. Enquanto life planner, ou seja, enquanto vendedora de seguro, era a melhor do país. Ganhou inúmeros e inúmeros prêmios. Se transformou no gerente comercial rapidamente, pela sua competência. E aí, prova, confessa aí nos depoimentos, inclusive depoimentos da empresa, a gerente da agência, que essa sim, detentora de cargo de confiança, provavelmente por ciúmes, resolveu transferir ela de uma agência para outra e tirar dela todos os seus 16 vendedores. E aí ela passa a ter um vendedor. E aí fica 6 meses naquilo que a gente chama, no meio político, de fritura. Vamos fritar para ver se ela sai, se ela não aguenta, se ela vai embora. E ao final dos 6 meses, ela aguentando a humilhação, a redução salarial e etc., eles dispensaram. Então, até agora eu não entendi por que esse procedimento não comporta indenização por dano moral, como foi pedido. Um outro aspecto aí, nesse recurso que se trata, é o seguinte, essa empresa, ela, ao contratar o life planner, o vendedor, ou ao promovê-la à condição de gerente comercial, ela passa um salário fixo e depois reduz, vai reduzindo, reduzindo. E a argumentação falaciosa é de que isso aí seria por um treinamento. O depoimento preposto desmente isso. Ele diz que não tem nada a ver com isso. Salvo engano, o próprio relator, há um tempo atrás, eu estive olhando, ele deferiu verbas nesse aspecto. Ou seja, a pessoa recebe um salário fixo e depois ele é cortado. Princípio da irredutibilidade salarial, artigo 469, etc., foram simplesmente ignorados. Talvez, é aquilo que eu digo, mais uma vez o preconceito. A minha cliente ter sido, provavelmente, a melhor desse país, foi penalizada pela sua gerente de agência, certamente por ciúmes, com medo de que seu cargo fosse ameaçado, e agora está sendo penalizado por uma decisão que ignora todos esses aspectos. Como imaginar que uma pessoa receba R$10 mil para treinamento? Bom, vamos imaginar, então, que a hipótese seja factível, né? Embora o depoimento preposto diga que isso não tem nada a ver, que era de acordo com o número de funcionários que ela tinha, fala uma série de coisas aqui, mas não fala nada em treinamento. Mas vamos analisar que fosse em tese. Eu desafio mostrar alguma prova nesse sentido. Não foi feita nenhuma prova. E o ônus da prova aí competiria a quem? Ao empregador, obviamente. Então, Excelências, finalmente, há um outro aspecto na questão do fundo de garantia. Por conta do novo entendimento do STF aí, no momento em que houve aquela súmula... Eu peço ao senhor que conclua o raciocínio. Ok, Excelência.
o fundo de garantia já estava consolidado, ela já tinha o direito. Então, a prescrição daquele fundo existente na data da súmula se submete à regra de 30 anos. E a sentença jogou tudo na vala comum dos 5 anos. Bom, isso posto, peço, Vossas Excelências, que avalie as alegações que a gente faz aqui da tribuna, com todo respeito, e que se dê provimento ao presente recurso. Obrigado. Relator? Senhor presidente, no tocante à arguição de cerceamento e defesa, efetivamente cabe ao juiz a condução, ao juiz titular a condução do processo. Portanto, não tendo havido nenhum requerimento de prova pericial antes do encerramento da audiência de instrução, não está ele vinculado a deferir tal prova. Ademais, há uma desnecessidade dessa prova porque toda a questão foi resolvida com base em depoimento de testemunha e na prova documental. No tocante à suposta redução salarial, a própria tribuna admite que a reclamante recebeu uma bolsa treinamento no valor de R$10.000, que era muito superior ao salário que ela tinha. E, portanto, não se pode falar em redução salarial. E outras questões aqui, na questão da prescrição do FGTS, já existia a súmula 362 do TST, muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, por todos os ângulos que o voto analisa a questão, o nosso voto está fundamentado e deve ser mantido. Doutora? Estou acompanhando integralmente o relator, senhor. Terceira votante? Também acompanho integralmente o relator. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Número 77, RO 390. E foi a distância. RO 390, 2015-045. Relator, desembargador Milton. Revisora, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 77. Presente, doutora Pâmela Ferreira, pela recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço em parte o recurso ordinário interposto pela reclamada, dele não conhecendo do inconformismo quanto ao intervalo intrajornadas no tópico recursal das horas extras por ausência de vontade de recorrer. Acolho em parte a preliminar de nulidade processual para declarar a nulidade do processo a partir da respeitada decisão interlocutória de folha 611, exclusivamente em relação à segunda perícia elaborada nos autos. E, no mérito, dou provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade e seus reflexos. As horas extras a partir da 44ª hora semanal, o tempo à disposição, os intervalos intra-jornada e interjornada, as horas itinerárias e seus reflexos e o pagamento da indenização por danos morais, julgando improcedentes os pedidos da presente reclamação trabalhista. Inverto os ônus da sucumbência e já estando o reclamante isento do pagamento por concessão de benefício de justiça gratuita. Reduz o valor dos honorários periciais para R$1.000, atribuindo-os ao perito que elaborou o primeiro laudo pericial do processo, Dr. Bruno Damasceno Gualberto, que deverá habilitar o seu recebimento na forma da resolução número 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A senhora aguarda eventual divergência, doutora? Há divergência? Da minha parte, não, senhor. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Obrigada. Inscrição feita na sala de sessão. Número 29 da pauta, RO 280, 2015, 135. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 29. Está presente, doutor Leonardo Pivari, pela reclamada. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos por Lastro Transportes e Logística Limitada e Antônio Elcio Alves da Silva. No mérito,
nego o provimento ao apelo da reclamada e dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a inépcia da inicial em relação ao pedido relativo à correção monetária do FGTS e, examinando a questão, condenar a ré ao pagamento de diferenças de FGTS decorrentes da atualização monetária a serem apuradas em liquidação de sentença, momento em que a reclamada deverá, após devidamente intimada, comprovar os valores depositados a título do FGTS por meio de apresentação do extrato analítico da conta vinculada do autor. Em atendimento ao artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara que tem natureza indenizatória as diferenças de FGTS deferidas, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente, demais integrantes da Câmara. A questão que gostaríamos de pedir a revisão é no tocante à condenação à indenização por danos morais. Esses danos morais, a fundamentação foi que teria sido baseada numa agressão sofrida pelo reclamante por funcionário da empresa. Entretanto, a agressão não foi feita por funcionário da empresa, foi por um prestador de serviços, mesmo assim que já havia se desligado da empresa há mais de 40 dias, não tendo, portanto, condição da empresa se responsabilizar por tal agressão. Além do mais, o próprio reclamante ajuizou uma ação criminal em face do real agressor e deixou de comparecer, inclusive, à audiência de instrução e julgamento, demonstrando seu total descaso para com o desfecho do fato, né? Essas são as razões que venho aqui pedir a reforma da decisão. Relatora? Em caso, tenho para mim que a responsabilidade é objetiva, nos termos dos artigos 932, inciso 3º e 933 do Código Civil. E no caso concreto, a agressão física causada pelo prestador de serviço da reclamada a um empregado reclamante, à época gerente da ré, ocorreu por razão relacionada diretamente ao trabalho, qual seja, a ira causada pela inadimplência da ré para com o agressor relativa aos serviços prestados à empresa como um motorista agregado. Por esse motivo, estou mantendo a indenização por danos morais. Eu, como revisor, estou de acordo por causa dessa última parte do voto da relatora, né? Parece-me que havia uma inadimplência da empresa e quem pagou o pato foi o reclamante. O terceiro votante é o desembargador Tibol. De acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Processos eletrônicos. Boa, os físicos. Processo eletrônico, sala relatora, desembargadora Emília. Segunda votação. Só vai chamar os da Emília, não é isso? Ela só tem um. Não, são dois. Relatora desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 11, RO 10.376-84, 2015. Está presente Dr. Miguel Henrique Valadares, pela reclamada. E inscreveu-se também doutora Luciana, pelo reclamante. Está ausente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Quem recorre? É o reclamante. O senhor aguarda eventual divergência? Perfeitamente, excelência. Há divergência anotada? Não. Não, no 11 não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, da relatora. Pela ordem. Eu tenho um processo adiado da outra sessão, da sala da doutora Camila. Quando chegar na oportunidade dos processos... Não, então vamos lá. Nesse caso específico, vamos lá. Ele veio da sessão anterior. Já houve sustentação? É só... São Caso é dois. esse. O 10.151? 10.181. 10.181. RO 10.181-58, 2016. Eu acho que esse senhor se afasta, doutor Bozon. É aquele da... Decu? Um instantinho, deixa eu achar. Vossa Excelência fez uma divergência, o desembargador Milton também. Espera aí, gente. Peraí, deixa eu achá-lo aqui.
Ela está dizendo que eu sou suspeito? Não, porque tem um deles. Não é não, não é não. Não, não é esse não, é Não. o outro. Não, Não, é não. o, desculpa, é do doutor, que a doutora Emília era relatora, desculpa. Esse não. Qual que é o número? 10.181/58. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Doutor Milton pediu vista na sessão passada. 10.181. 10.181. Achei. O senhor está aqui pela reclamada, é isso? Perfeitamente, excelência. É. A minha divergência era no sentido, eu vou ler a divergência, em razão do sustentado pelo advogado do reclamante da tribuna, passo a divergir. Se considerada ilícita a alteração do critério de pagamento de comissões, permanecem diferenças. Então, eu passo a negar provimento ao recurso empresário. O terceiro votante é o desembargador Tibal. Eu também tenho uma divergência, porque eu dou provimento ao recurso da reclamada no tópico das diferenças de comissões e também de valores remanescentes, porque o reclamante não se desvencilhou de ônus de prova, porque essa prova demandava conhecimento técnico pericial contábil, pois somente através de prova técnica seria possível apurar se a alteração na sistemática das comissões foi em pégios ou foi em mérios. Diversamente do que entende a eminente relatora, não é a reclamada recorrente que teria o ônus de provar a alteração contratual e gerou vantagem para o empregado, mas sua constatação de que a prova documental comprova a ampliação da base de incidência do percentual reduzido das comissões comprova os fatos impeditivos ou modificativos do direito alegados pela reclamada. O exame dos relatórios de comissões de setembro e outubro de 2010, com o devido respeito, diz muito pouco ou quase nada, pois não é apenas a observação de lucro líquido mês que pesará no método silogístico que deve presidir o julgamento, sendo sabido que, em matéria de comissões, as vendas podem ser recusadas pelo empregador, os pagamentos podem ser parcelados, com reflexos em parcelamentos de comissões e etc. Assim, a respeitável sentença recorrida, no meu entender, faz uma grosseira comparação entre vendas apuradas em épocas muito distantes, comparando o mês de setembro de 2010 com o mês de março de 2015, mais de 4 anos e meio de lapso entre as duas medidas. A conjuntura do mercado muda muito, e certamente mudou nesse meio tempo, e já é pacificada na doutrina e na jurisprudência trabalhista que a avaliação das alterações contratuais demanda uma análise de pelo menos 6 meses após a implementação das alterações contratuais, o que não foi procedido em caso, e ainda foi de forma e não foi procedido da forma correta e usual, que seria a perícia contábil. Eu também dou provimento ao RO em relação aos valores remanescentes pelos mesmos fundamentos. Se não foi prejudicial, não há comissões remanescentes. Isso. Agora, o voto da relatora... A empresa tem o jus variandi de alterar os critérios de comissão. O voto Agora, da como é que nós vamos apurar se tem médios ou contraditório, porque se a alteração foi prejudicial, há comissões. A questão é que o juiz de primeira instância impede até o tribunal examinar uma prova técnica. Por que Vossa Excelência entendeu que a alteração foi prejudicial? Porque ele passou ele recebia 5% do lucro líquido e ele passou a receber 2,2% do lucro bruto. Embora tenha uma redução, dá para se entender que a redução de 56% do índice das comissões não compensou o valor
no frigir dos ovos, ele passou a ganhar menos. O percentual diminuiu, mas a base de incidência ampliou. Mas não quer dizer que ele... O juiz tinha que apurar isso mediante uma perícia. Bom, mas, na realidade, no final das contas, Vossa Excelência não está dando provimento. São dois Estou negando o tópicos. provimento. Negando provimento. Ele está dando Não, provimento... mas não é nos caso dois. de voto médio, não, porque... Até porque, diante disso, eu, data vênia, eu vou passar a aderir à divergência do desembargador Tibol e... Agora, essa questão é única? Não, São só dois tópicos. Dois tópicos nos dois. Um questiona a licitude ou não da alteração contratual e a outra se há diferenças Porque remanescentes. tem a questão da prescrição, mas nessa, Vossa Excelência está... E da acompanhando. integração das guildas. É só para definir quem que vai ser o relator. Tanto faz, eu pego a Então, Vossa Excelência conhece a relação. Faço fico vencida e faço adequação nos termos Então, do voto. no mérito, deu-se para provimento parcial Vou o pegar a sua apelo fundamentação e vou abrir aspas. para excluir da condenação o pagamento de diferenças de comissões e, consequentemente, de valores remanescentes. Obrigado, Excelência. Vencida a relatora quanto ao caráter não prejudicial atribuído à alteração contratual. Pode manter o valor arbitrado da condenação. Boa tarde, doutor. Agora, eu volto a insistir, está havendo algum problema na primeira instância, porque Sim, com certeza. ainda que as partes não tenham requerido a perícia, geralmente em matéria de comissões a perícia é inafastável. Quer dizer, o advogado reclamante errou em não pedir, errou, mas o juiz deveria ter determinado de ofício. Acho que está faltando experiência. Esse negócio de concurso é como a democracia, é o pior, a exceção de todos os outros. Está passando gente muito nova, sem experiência. Quer dizer, eu tinha 30 anos, mas eu tinha 9 anos de advocacia, né? Então, isso me ajudou um pouco. Então, é isso. Proclamado o resultado. Vamos para o próximo. Outro processo, desembargadora Emília, relatora, inscrição feita na sala de sessão, processo número 20 da pauta, RO 10.930-72-2015. Está presente doutor Kleber Carvalho pelo recorrente. 10.930, da desembargadora Emília, como relatora. 930-72. É 930-72, né, Tio? É Marcos contra Caixa, não é isso? Sim. Como que tem duas opções, Emília. Parece que... Eu fico com a segunda. E você? Qual que é a sua... É a primeira. Relator é a primeira. Não necessariamente. Não é não. Não foi com esse sentido que eu fiz, não. É porque eu, na verdade, tive dúvida com relação à aplicabilidade. Então, leia já a segunda. Eu acho. Eu também achei, que eu também fico a segunda. Bom, eu estou conhecendo e, no mérito, negando o provimento ao apelo. Dou-lhe a palavra, doutor. Senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes nessa sessão, essa ação trabalhista foi ajuizada no Juízo de Trabalho de Divinópolis e vem a julgamento em razão de recurso ordinário interposto pelo reclamante. Nela foi reconhecida e declarada a natureza salarial da verba CTVA, matéria já por demais conhecida desse tribunal,
e pretende aqui o reclamante a ampliação da condenação de primeira instância, especialmente em 3 tópicos, né? O primeiro deles seria a respeito da competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento em relação à complementação de aposentadoria. Primeiro, porque esclarece o reclamante desde o seu inicial que que a causa de pedir não é em relação à entidade de previdência privada da FUNCEF, e sim a lesão sofrida pelo trabalhador em relação ao não recolhimento do direito que foi reconhecido, né, da incorporação do CTVA. Sei que já é uma matéria conhecida dessa corte e já tem outros julgamentos nesse sentido. Ainda assim, insiste o reclamante que seja provido seu recurso para reconhecer a competência dessa Justiça do Trabalho para processamento dessa matéria. Bom, em relação à incorporação da gratificação de função, está comprovado nos autos a redução salarial, embora pequena, porque o reclamante incorporou mais de 90% do seu direito pelo exercício da função gratificada por mais de 10 anos, mas pretende ele que essa seja no valor total de 100%. Matéria também já conhecida desse tribunal e que tem decisões favoráveis. Por fim, reconhecida como foi na primeira instância a natureza salarial da verba, CTVA, que sejam deferidos os reflexos por serem acessórios no repouso semanal remunerado. É o que se espera, excelência, o provimento integral do recurso do reclamante. Relatora. Com relação à incompetência alegada, a aplicação da decisão do Supremo e a sentença aqui de primeiro grau foi proferida em 2016, tanto já estabelecida a incompetência. O próprio advogado já adiantou essa questão. Quanto à matéria de mérito propriamente dita, eu estou... É o caso de... Foi dispensado da função de confiança por mais de 10 anos, ele passou a oferir a incorporação da gratificação de função do percentual de 98,75% do valor percebido. Essa questão também já foi analisada por essa turma. Eu estou acompanhando entendimentos aqui já estabelecidos e entendi que essa incorporação deve obedecer às disposições da MNRH 151, que, com consideração da média das parcelas pagas nos últimos 5 anos, passando a ser reajustada a partir daí pelos mesmos índices aplicáveis às demais parcelas. E essa, naturalmente, foi a razão que levou o magistrado a não encontrar alteração lesiva. E, numericamente, houve essa demonstração. De modo que eu não tenho nenhum reparo a fazer nessa decisão. Estou mantendo meu voto. Segunda votante. Integralmente de acordo com a relatora. Quanto à complementação de aposentadoria, para a gente determinar repasses ao Instituto de Aposentadoria, a gente tem que decidir antes se aquela parcela faz parte ou não da base de cálculo. E o Supremo disse que, para isso, a gente é incompetente. Agora, quanto a reflexo da CVTA no repouso, se a parcela é paga mês a mês, ela já abrange os dias de repouso. E quanto a esse pequeno redutor, que é pouco mais de 2%, é para compensar o fato que a CVTA variou ao longo dos anos. Então, vai integrar a última parcela, né, e não a média. Então, para compensar um pouco o excesso, um pequeno redutor. Não há data vênia prejuízo. Eu acompanho a relatora. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, bom trabalho. Agora, sala de sessão, desembargadora... Emília acabou? Acabaram, foram só 2. Agora, desembargadora Camila, como relatora, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 13, ROPS 10.933, 2016. Inscrita a doutora Luciana Cunha, ausente. Qual que é? 13. Não fala. 10, desculpa, 10.933. Não há divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. É esse processo, né, na sala da doutora Camila.
Só esse? Só. Agora, sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Antes, tem o próximo. Me dá esse papelzinho aqui. Não, aqui. O 28 da minha pauta, o 11637, eu, por cautela, eu estou convertendo ele em julgamento, dando-se vista à reclamada de documentos juntados pelo reclamante. Consta isso na certidão. Qual que é o número? Pelo prazo de 5 dias. Qual é o número dele? Hein? Qual que é o Ele número? é o 28 da minha pauta, 11637-06. Convertido em diligência. Intimando-se a reclamada a se manifestar querendo sobre documentos apresentados pelo reclamante no prazo preclusivo de 5 dias. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro? Processo é no 21 da pauta, ROPS 11.352-25/2016. Está presente Dr. Rafael Grumbaum pela reclamada. 11.352. A reclamada é recorrente, não é isso? Sim. É porque aqui está invertida. Eu estou dando provimento parcial ao recurso para excluir da condenação saldo de salário dos meses de março a junho, obrigação de entregas de guia CD e SD e multa de 40% do FGTS, determinando que o saldo do FGTS deve ser mantido em conta vinculada do empregado, que é demissionário. E, no mais, eu estou mantendo a decisão originária por seus próprios fundamentos. E lhe dou a palavra, doutor. Excelência, a proposta de voto ela atende plenamente o objeto da sustentação, então eu gostaria de saber se há divergência. Eu lhe dou a palavra se houver divergência. Há divergência? Desembargador Tibau. Esse é o 50 e... É o 21 da pauta, 11.352. Eu voto nele? Vota. Em todos os meus, Vossa Excelência vota. Não tem divergência. Também não tenho, não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Agradeço a atenção, uma boa tarde. Próximo é o número 2 da pauta. RO 10.140-26/2015. Inscrito Dr. Daniel Moura pela reclamante. Ausente. Há divergência? Não. Eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Inscrição feita na sala de sessão, processo número 8, AP 10.684-71/2016. Está presente, doutor Amauri Petza, pelo primeiro agravante. Número 8, 10.684. Eu estou dando provimento ao recurso para desconstituir a penhora sobre o imóvel. O voto me parece que atende a Vossa Excelência, não atende? Perfeito, Excelência. Lhe darei a palavra se houver divergência. Há divergência? Da minha parte, não. Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Agradeço essa turma e vos saúdo com a paz de Cristo. Obrigado. Tchau. Acabou a minha pauta? Sustentação, sim.
Então, vamos para a física. Oi, doutor Milton. É porque a Camila está no banheiro. Agora que eu vi. Bom, os meus físicos. Número 50 ao 76. Pois não. Se vocês me permitem, eu estou para sustentar um processo aqui do que o doutor Milton é relator, processo eletrônico. A doutora Camila saiu ocasionalmente, daqui a pouco ela volta e eu vou ler. Tá, okay. Ela veio. Está tumultuando a sessão. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. O primeiro processo é o 55 da pauta, ROPS 11.256-49/2016. Está presente doutor Antônio Abdala Neto, pelo reclamado. Pelo reclamado, né? É. Eu peço ao relator que lê a conclusão do voto. Conheço recurso interposto pela reclamante no mérito do provimento parcial para, reconhecendo o direito do obreiro à indenização substitutiva da garantia do emprego assegurada à empregada gestante, condenar a réu ao pagamento das seguintes parcelas: salário do período de 23 de setembro de 2015 a 14 de agosto de 2016. Férias proporcionais de 11/12 acrescidas de 1/3. 13º salário proporcional de 11/12. FGTS mais multa de 40% sobre salários devidos. E deverá a ré proceder à baixa na CTPS da obreira, devendo dela colocar a data de 14 de agosto de 2016. Custas pela reclamada no importe de R$ 300, calculadas sobre o valor da condenação, hora arbitrada em R$ 15.000. Eu lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustríssimo relator, doutor Milton Vasques, na pessoa de quem eu peço vênia para cumprimentar os demais componentes dessa egrégia turma, senhora secretária, digna representante do Ministério Público, advogados aqui presentes, senhoras e senhores. Não obstante a inegável inteligência e o conhecimento jurídico do ilustre relator, a quem eu admiro e rendo minhas homenagens, eu peço vênia para divergir do seu entendimento e o faço pelos seguintes motivos, excelência. Esse caso é um tipo de caso de abuso do direito do empregado. A empregada foi contratada, trabalhou um mês em contrato de experiência, saiu pelo término do contrato, esperou, depois tomou conhecimento que estava grávida, esperou exaurir todo o período da estabilidade que ela teria direito, inclusive em depoimento pessoal ao juízo ACOR, ela claramente afirma que tinha conhecimento que teria direito à estabilidade, mas não exerceu o direito à época própria. Quietou-se inerte, e nesse sentido, Vossas Excelências bem sabem que a justiça não ampara aqueles que cochilam. Ela quietou-se inerte, esperou exaurir o tempo da estabilidade. Um mês, salvo o melhor juízo, após que já estava exaurido, vem ela ingressar com uma ação trabalhista pedindo os salários do período que ela teria de estabilidade. Vossas Excelências bem sabem que a lei prestigia o emprego, a relação de trabalho. O salário é a contraprestação do trabalho. Sem o primeiro, não existe o segundo. Não se admite o pagamento de salário para quem quietou-se inerte e não buscou a retomada ao trabalho. Data vênia, da forma que se coloca essa questão dessa ação, prevaleceu o entendimento do ilustre relator, que eu peço novamente vênia para discordar, estaríamos prestigiando o ócio e a torpeza de quem não exerce oportunamente o seu direito. Ela deixou, repita-se, dessa tribuna, exaurir todo o prazo da estabilidade, depois já tinha ganhado o seu filho e passado um período da licença maternidade, um mês após,
ela vem ingressar com a reclamatória, pedindo salários do período que ela deveria ter, cujo direito ela deveria ter exercido oportunamente, para que o empregador oportunizasse, disponibilizasse a ela a reintegração ao trabalho, para ela, sim, aí, exercendo o trabalho, ter direito à sua estabilidade. Nesse sentido, data vênia, peço licença para divergir do voto do ilustre relator, pedindo ao ilustre revisor, salvo melhor juízo, revisor, desembargadora revisora, para que reforme a decisão e mantenha a decisão de primeira instância. Inclusive, faço juntada nas contas razões, na minha defesa, nas contas razões, de vários arrestos desse tribunal, nesse sentido, inclusive o doutor Paulo Correia Filho, salvo melhor juízo, Paulo Chaves, hoje, inclusive, que foi homenageado aqui para essa turma, está com o meu aniversário. Faço a juntada dele, o entendimento nesse sentido. É assim que se requer, excelência. Relator? Fica a critério de vossas excelências atender o que foi dito da tribuna, porque eu... O problema é a jurisprudência do TST. Estou aplicando o item primeiro da súmula 244. A gente não pode fazer nada, doutor. Eu até entendo perfeitamente isso. Então vai ter que bater as portas do Supremo para ver se muda isso. Eu até gostaria que mudasse. Constrangidamente, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Que assim seja. Obrigado, doutor Milton. Um abraço. Igualmente. Processo número 10, RO 10.166-93-2015. Inscrito, doutor Nelson Silva. Ausente. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Número 16, RO 10.279-31-2016. Advogado está presente, doutor André Brito, pela reclamada. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é mesmo o processo? 16? Número 16, 10.279-31. Conheço recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento. Com a palavra, doutor. Eminente presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Na verdade, a questão aqui se restringe às horas in itinere, e o que a empresa insiste é com a prevalência das normas coletivas. No caso em questão, o perito apurou uma média de 99 minutos, as normas coletivas apuram uma média, somando as duas, de 45%, portanto, inferior a 50%, isso é fato. Mas o que insiste é que, na esteira da jurisprudência mais recente do Supremo, é que deve ser considerado como um todo essas normas. Evidentemente, eu não desconheço a interpretação que o TST deu à recente decisão do ministro Teori, né, no RE 895-57759, em que ele entendeu que teria que ser analisado caso a caso, teria que ser dentro da cláusula, mas eu insisto que a norma coletiva tem que ser analisada como um todo. E, no caso, é fato que existe uma norma coletiva acordando essa questão do tempo. E tem uma outra questão. A todo momento, a empresa insistiu que fosse considerado parte do trajeto que existe para o transporte público, porque a própria perícia ela é clara ao afirmar que o reclamante parte da cidade de Monte Belo, para chegar às diferentes glebas. Então, ele se utiliza, evidentemente, que são distâncias de 5 minutos até uma hora e pouco. Evidentemente, ele se utiliza dessas estradas da região asfaltadas, onde reconhecidamente tem transporte público. Então, esse também foi um argumento da empresa. Então, o que se espera, considerando essa situação específica e a teoria do conglobamento como um todo, com todo respeito ao voto do eminente relator, é que se proveja o recurso empresarial para se excluir totalmente as horas in itinere. Relator? Senhor presidente, eu estou aplicando o item 2º da súmula 41 do nosso egrégio tribunal, relativamente à questão da fixação do tempo de transporte. Aqui negamos provimento. Da votante? Aqui o problema é a consideração entre o que a empresa
computou como 45 e a perícia 99. Então, a perícia realmente não há o cumprimento. Terceiro votante? Integralmente de acordo com o voto do relator. Quanto ao Supremo, doutor, a reforma trabalhista nem é preciso ser aprovada pelo Congresso. Basta que o Supremo se anime a baixar umas súmulas vinculantes aí. Agora, enquanto ele der decisão isolada, o TST vai se fingir de surdo. A respeito dessa reforma trabalhista, a grande questão é essa. Faz muitos anos que a gente tem aplicado pouco a legislação trabalhista. Ela pode mudar à vontade. Eu, quando fui juiz em Congonhas, fiquei lá 6 meses antes de me remover para Belo Horizonte. Eu só abri a CLT em 3 oportunidades para julgar uma reclamação trabalhista de uma bancária contra o banco, para julgar a questão de uma balconista numa loja de comércio e uma relação de emprego doméstico. Só. 99,99999% das causas eram todas contra as sominas e só se aplicava a convenção coletiva. O que os ministros do Supremo não entendem é que o direito do trabalho se assenta primordialmente sobre o contrato de trabalho e sobre os acordos e convenções coletivas. A norma trabalhista é apenas o piso mínimo e não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o que querem é uma negociação coletiva e restrita para revogar todos os limites mínimos impostos pela legislação. Isso é precarização. Veremos. Então... Presidente, só uma parte. O senhor hoje, além de julgar com bom direito naquela desconstituição do penhora, eu acho que o senhor fez uma boa ação, porque eu nunca vi uma parte se emocionar tanto quanto a filha do dono do imóvel. Para compensar, na semana passada, um casal veio aqui e... Eu sou até contra, né? Hein? Eu sou até contra a presença, que nem sempre... Né? Não, mas juiz, se não gostar de pressão, escolhe outra profissão. Não, mas não é pela pressão. Eu digo assim, para trazer a parte, né? Porque nem sempre é favorável. Né? Mas, às vezes, o advogado nem estava aqui, talvez nem soubesse que a parte veio. Mas era um casal, a mulher queria uma transferência, veio com um bebê na cadeirinha, eu indeferi. Não posso fazer nada, sim, né? Nem sempre. Juiz também não pode querer agradar, não, senão vai. Né? Ok. Processo número 67 da pauta, AP 105.400-84-2007. Está presente a doutora Carolina Pena, pelo reclamante. Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Eu tenho 2 opções. Todo mundo já ficou com a primeira. Doutora Emília e também. Não conheço o agravo de petição interposto pelo exequente no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar que o segundo executado constitua a reserva matemática necessária para garantir o pagamento das diferenças de auxílio aposentadoria devidas até a incorporação definitiva de tais parcelas no benefício mensal do exequente. Atende, doutora. Não, excelência, a questão principal é a utilização do índice de correção dos bancários. Então, eu lhe dou a palavra. Ok. Primeiramente, boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores e demais colegas presentes. Em relação à preclusão, que é o que o juiz Acó alega, a súmula 211 ela trata dos juros de mora e do índice de correção monetária. E o que a gente defende é que ele pode ser aplicado de forma analógica ao presente caso. A súmula diz que os juros de mora e a correção monetária incluem-se em liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Se a gente considerar que o índice dos bancários é efetivamente correção monetária, então a matéria ela não está prescrita e
e ele tem que ser analisado a qualquer tempo no processo. De qualquer forma, a discussão que foi levantada pelas reclamadas em sede de embargos à execução foi somente em relação à utilização do índice dos bancários. E o que nós defendemos é que, em caso de exclusão desse índice, ele tem que ser substituído por outro. Por quê? Porque trata-se de uma premissa constitucional. O artigo 201 e o 202 da Constituição, eles dispõem sobre o equilíbrio financeiro e a garantia de que o benefício ele tem que ser mantido da forma que ele foi contratado. Sem o índice dos bancários, o que acontece? O dinheiro ele é devolvido de uma forma muito defasada. Porque a pessoa ela contribui durante anos e aí, no final, o capital investido ele é devolvido sem correção e em valor histórico. E isso acaba também gerando um enriquecimento ilícito para a própria cava. Né? No caso aqui, é inadmissível congelar a média remuneratória do autor em R$ 1.645,25 desde 20 de agosto de 2002. Se a média remuneratória ela faz frente ao benefício previdenciário, a correção e a evolução de um e o congelamento do outro geram a diferença de cálculos que foram apresentados no processo. Um cálculo deu mais de 400 mil, depois o juiz deu provimento aos embargos da execução, o cálculo ele foi reduzido para 20 e poucos mil. No caso aqui, tem até uma decisão proferida pela quinta turma, que eu peço Vênia para ler um trecho, foi contra as mesmas partes, mesmas reclamadas, tratando sobre a mesma matéria. Não consta no Estatuto de 1958, nem no título exequendo, o critério de atualização da média duodecimal. Todavia, a determinação de um critério para tal finalidade se revela necessário para cumprimento do título exequendo, o que não viola a coisa julgada ou as normas de previdência complementar, vistos que essas definem alguns parâmetros para o reajuste. Assim, considerando-se que o benefício pago pela Previdência Social é reajustado periodicamente, para que se mantenha o valor real do auxílio de aposentadoria, é necessário aplicar os mesmos índices de reajuste à média salarial. Caso Vossas Excelências entendam que não é aplicável o índice dos bancários, no mínimo, deve ser reconhecido o mesmo índice usado na correção do benefício previdenciário, justamente para poder garantir a coerência desses valores, porque durante 30 anos a pessoa contribui, no final ele chega, o valor dele está congelado e o INSS sofreu correção e o valor dele não. Então, realmente dá uma diferença enorme no processo. Então, essas são as razões principais do agravo, Excelência. Relator? Senhor presidente, eu vou requerer adiamento para a próxima sessão para analisar melhor. Pois não. Porque, a bem verdade, o que deveria ser a segunda opção é justamente essa temática. Eu até entendo que não seria o caso de aplicar essa correção da forma completada, mas tem que ver como é que a coisa foi resolvida no processo. Pois não. Então, vai para a próxima sessão, doutora. Não vai haver intimação. Se a senhora quiser assistir. Tá, joia. Obrigada. Boa tarde a todos. Processo número 20 da pauta, RO 10.437-79/2016. Inscrito, doutor Francis Rezende. Ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Terminaram.